Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026, e a pergunta que vai guiar a nossa exploração de hoje é, sinceramente, quase contraintuitiva. Não faz muito sentido logo de cara, né? Exato, porque a gente tem que se perguntar por que exatamente agora a máquina pública do Congresso Nacional está sendo toda mobilizada para caçar e aniquilar uma regra esportiva que tecnicamente já está morta desde a década de 1980. Uhum. E a resposta para essa aparente contradição envolve um fenômeno sistêmico muito peculiar e, eu diria, bem perigoso do nosso ordenamento jurídico. O foco da nossa análise de hoje é o projeto de lei, o PL número 2036, de 2026. Que é de autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Certo. Isso mesmo. E o que esse documento faz, na verdade, é expor a sobrevivência das chamadas leis zumbis. Leis zumbis, adoro o termo, mas é assustador. O nome é bem autoexplicativo, né? São aqueles textos normativos que já perderam completamente a validade legal, mas que nunca, em momento nenhum, foram fisicamente apagados dos bancos de dados oficiais do governo. Tipo, continuam lá ocupando espaço e criando confusão. Com certeza. E o que a gente vai desvendar ao longo desta investigação do material é como a mera existência inativa de um texto assim pode, de forma bem surpreendente, legitimar e inspirar atos de discriminação no nosso presente. Bom, para quem nos acompanha e entender a gravidade desse projeto de lei, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ir lá para a raiz do problema. Precisamos recuar bastante, na verdade. Sim, lá para 14 de abril de 1941, em pleno regime do Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas. O documento que pauta a nossa análise hoje detalha a promulgação do Decreto-Lei número 3.199. E o alvo principal desse projeto de lei de 2026 é especificamente o artigo 54 desse decreto bem antigo. E o que o artigo 54 fazia era autorizar o Conselho Nacional de Desportes a proibir as mulheres de praticar esportes que fossem considerados, e aqui eu abro aspas, para o termo da época, incompatíveis com as condições de sua natureza. Incompatíveis com a natureza. E a justificativa ideológica por trás dessa frase embute uma visão de mundo muito, muito específica daquela época, sabe? Totalmente. O material de apoio do PL até cita uma pesquisa extensa da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, para documentar isso, né? Exato. Essa pesquisa documenta qual era o substrato desse pensamento. A proibição não era pautada em, sei lá, proteção atlética real. Era um pânico moral e eugenista mesmo. Nossa. Acreditava-se que esportes de alto impacto físico, ou que exigissem muita força, iriam causar danos irreparáveis à saúde feminina e, mais especificamente, ameaçando a capacidade reprodutiva. O medo de afetar a maternidade, basicamente. Isso. Porque o Estado Novo, na sua estrutura profundamente autoritária, resumia o papel social e biológico da mulher quase que exclusivamente à maternidade. Era só isso. Caramba. E o documento mostra que essa lógica não ficou apenas no plano das ideias genéricas de vamos recomendar que não joguem. Não. A estrutura do Estado escalou a proibição para valer. Pois é, o texto do PL relata que em 1965, já durante a ditadura militar, o Conselho Nacional de Desportes publicou a deliberação número 7. E essa deliberação listava nominalmente as modalidades proibidas. Eles fizeram uma lista mesmo. E a lista incluía lutas de qualquer natureza, futebol, futsal, futebol de areia, polo aquático, polo, rugby e halterofilismo. Exatamente. Estamos falando dos esportes mais populares e de maior mobilização social do país, que foram formalmente vetados para metade da população brasileira. Metade da população, é absurdo. E o impacto prático de uma política de Estado como essa é devastador. Com certeza. Porque, como a gente falou, não se tratava de uma mera recomendação de saúde que as pessoas podiam simplesmente ignorar.
Era uma proibição formal. Lei pura e dura. Lei. E na prática, isso significava que clubes não podiam abrir departamentos femininos para essas modalidades. Federações não podiam organizar torneios oficiais. Nem patrocínio, né? Recursos públicos ou privados não podiam ser direcionados para o desenvolvimento dessas atletas. Nem pensar. Qualquer mulher que tentasse jogar futebol de areia, por exemplo, na praia com as amigas, estava agindo na clandestinidade. Elas estavam sujeitas à repressão das autoridades policiais e esportivas. O que me leva à grande questão central da nossa análise de hoje. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Se a Constituição de 1988 consagrou a igualdade absoluta de direitos e deveres entre homens e mulheres, essa proibição de 1941 já perdeu a validade há décadas. Perdeu. Tecnicamente não vale nada. Então, deixar esse texto num arquivo de internet ou num livro de leis antigo deveria ser inofensivo, né? É como descobrir uma regra antiga no regulamento do condomínio dizendo que, sei lá, é proibido ter micro-ondas porque emite raios malignos. Boa analogia. Todo mundo sabe que é absurdo, ninguém fiscaliza, mas a regra continua impressa lá. Mas por que gastar tempo do Congresso criando um PL novo para algo que já está morto? Essa sua analogia do micro-ondas capta perfeitamente a diferença crucial entre dois conceitos jurídicos. A gente tem a revogação tácita de um lado e o saneamento textual do outro. Tá, e qual é a diferença prática? O que ocorreu com a lei de 1941 foi a revogação tácita, ou seja, quando legislações mais modernas, do final dos anos 70 e principalmente a Constituição de 1988, entraram em vigor afirmando a igualdade de gênero, o artigo 54 perdeu automaticamente a sua força de lei. Ele foi atropelado por uma lei maior. Isso. Ele tornou-se incompatível com o novo sistema. No entanto, o saneamento textual nunca foi feito. E o que é exatamente saneamento? Saneamento textual é o ato mecânico, sabe? O ato legislativo de ir até o repositório oficial, passar a borracha e remover aquele parágrafo específico do corpo da lei impressa. Ah, então o texto em si continua lá. E é aí que a coisa fica perigosa, né? O projeto de lei argumenta que a falta desse saneamento gera uma profunda insegurança jurídica. Exatamente. O documento ilustra isso detalhando como o texto não apagado pode servir de um fundamento implícito para novos atos de exclusão hoje em dia. Como se fosse uma brecha escondida. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante aqui é pensar na aplicação prática desse risco. Pensemos num cenário hipotético, mas que é totalmente plausível dentro da nossa estrutura jurídica atual. Certo, manda. Imagine um dirigente de uma pequena federação estadual, um gestor público municipal que tem inclinações conservadoras severas. E aí ele decide cortar o financiamento ou negar o registro para um campeonato local de rugby feminino. E se as atletas questionarem ele legalmente? É aí que tá. Esse agente mal intencionado pode apontar para o artigo 54, que ainda consta nos arquivos do governo federal, e argumentar que a proibição formal nunca foi expressamente riscada. Ele usa isso para criar uma batalha burocrática interminável. Nossa, e até resolver tudo? Mesmo que esse agente perca na justiça lá na frente, porque a Constituição é clara, o estrago já foi feito, o campeonato foi cancelado, os patrocinadores fugiram e as atletas foram desencorajadas. E isso nos força a olhar para as cicatrizes reais que esse período deixou. Porque o PL não é um documento puramente teórico sobre a arrumação de arquivos de TI do governo, né? De jeito nenhum. Ele traz o peso de uma realidade histórica pesada. Foram 44 anos de proibição oficial, desde 1941 até a regulamentação começar a mudar, e bem timidamente, em 1979, para o só se consolidar nos anos 80. E a conta dessas 4 décadas ainda está sendo paga. O PL cita dados de uma audiência pública realizada em julho de 2025 pela Comissão de Esporte do Senado Federal que provam exatamente isso. E os dados dessa audiência são chocantes, porque eles expõem uma assimetria estrutural massiva. Muito. O documento destaca que, no esporte de alto rendimento no Brasil, as discrepâncias em remuneração base, o acesso a investimentos de patrocinadores, estrutura de treinamento e, claro, a visibilidade em transmissões continuam gigantescas entre as categorias masculina e feminina. E o PL conecta isso diretamente ao tal do apagão provocado pelo Estado, certo? Diretamente.
Enquanto o esporte masculino passou o século XX inteiro construindo estádios, formando ídolos, consolidando ligas profissionais e gerando uma riqueza imensa, O feminino foi obrigado a estagnar. Foi proibido. foi criminalizado na prática. Quando a proibição caiu, tacitamente, sem ninguém apagar a lei, as mulheres tiveram que começar do absoluto zero em um mercado que já estava saturado e que era dominado por estruturas desenhadas por homens e para homens. E os dados que foram levados ao Senado em 2025 vão muito além de salários e patrocínios, o que já seria ruim o suficiente. Mas tem um número específico citado no documento que exige que a gente pause e compreenda a gravidade real do que significa marginalizar uma população inteira. É um número pesado. Muito. O texto aponta que cerca de 63% das atletas sofreram violência sexual antes de completarem 18 anos. Pois é. É uma estatística que traduz a falência total de um sistema de proteção. O argumento central do PL ao trazer esse dado para a justificativa é mostrar que quando a lei diz que o ambiente não é o lugar adequado para mulheres, a consequência não é apenas a falta de medalhas na Olimpíada. Cria-se um ambiente de perigo constante. Exato. Cria-se um ecossistema hostil, sem fiscalização, sem protocolos de segurança e dominado por relações de poder abusivas. O Estado formou uma cultura de vulnerabilidade. E o documento reforça que ter apenas uma legislação neutra hoje, dizendo, todos são iguais, não é o bastante para corrigir um ambiente que foi forjado na exclusão. Não basta dizer que agora pode jogar. Precisa proteger. Sim. E o PL menciona uma resposta institucional recente a essa cultura de vulnerabilidade. Em março de 2026, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, lançou um protocolo de atuação com perspectiva de gênero. Esse protocolo é um marco importante. Sim, porque ele fundamenta exatamente o que o PL propõe. É o reconhecimento formal de que a igualdade não acontece magicamente só porque a lei antiga parou de ser aplicada. É preciso intervir com ferramentas de perspectiva de gênero para equilibrar o jogo, de verdade. Uhum. O que nos leva a pensar nas forças maiores, né? As forças que estão empurrando o Congresso a limpar essa casa agora. Tanto as pressões internas quanto as de fora. Exatamente. Qual é o arcabouço legal que sustenta a necessidade de limpar essa lei hoje? O arcabouço legal contemporâneo já não tolera mais essas leis zumbis. O PL se apoia fortemente na nova Lei Geral do Esporte, a Lei número 14.597. Essa é a que foi sancionada em 2023, né? Isso mesmo, bem recente. Essa legislação estabeleceu novos princípios basilares para o Brasil, como a democratização do acesso à prática esportiva, a liberdade de participação e a promoção ativa da igualdade. Então, manter o artigo de 1941, mesmo que dormindo lá no arquivo, é uma ofensa direta ao texto dessa nova Lei Geral de 2023. Exato, é contraditório. Mas a movimentação legislativa também não é só interna. Ela responde a um constrangimento internacional bastante sério. E o documento detalha bem esse aspecto internacional. Eu estava lendo que em maio de 2024, o Brasil passou pela revisão periódica do Comitê CEDAW da ONU. CEDAW, para quem não é da área do direito internacional, é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Uhum. E esse comitê faz auditorias muito detalhadas, né, sobre como os países signatários estão aplicando o tratado na prática, nas suas leis e políticas públicas. Fazem auditorias rigorosas. E o PL deixa claro que manter um dispositivo que fala em natureza feminina como um critério de exclusão nas bases de dados oficiais, isso expõe o Brasil a críticas pesadas de negligência com os direitos humanos no cenário global. Afinal, o país assinou um tratado se comprometendo a erradicar legislações discriminatórias. Logo, a inércia do Congresso passa a ser vista como uma violação direta de um acordo internacional. A manutenção dessa lei zumbi funciona como uma vitrine de desleixo estatal. É como deixar o lixo na varanda para os vizinhos verem. Boa comparação, porque o Comitê da ONU não avalia apenas se o país aplica ativamente leis machistas hoje. Ele também avalia a disposição do Estado em fazer o saneamento do seu próprio código legal. Deixar esse lixo escondido embaixo do tapete burocrático sinaliza uma tolerância institucional inaceitável. Agora, analisando o cenário atual, a gente tem que falar sobre o elefante na sala. Vamos lá.
Existe uma questão inevitável que salta aos olhos quando lemos qualquer documento contemporâneo sobre gênero e esportes hoje. Porque o debate público está amplamente concentrado na participação de atletas trans, discutindo categorias, vantagens biológicas, regras de elegibilidade. É o grande tema do esporte atual, sem dúvida. Então, a pergunta que fica é: ao propor a revogação de uma lei baseada na biologia e na tal da natureza, esse projeto de lei não estaria tentando, de forma silenciosa, legislar sobre os critérios de inclusão ou exclusão para pessoas de gênero diverso no esporte atual? É uma ótima pergunta. E é importante ser bem claro nisso baseado no documento. A redação do PL é cirúrgica ao tratar desse ponto e faz uma barreira de contenção muito rígida. Como assim? Então o documento afirma explicitamente que o objetivo desta revogação é única e exclusivamente a reparação histórica de uma discriminação cometida contra mulheres com base em sexo biológico pelo Estado Novo. Ponto. Então ele separa as águas. Totalmente. O texto do projeto não tenta resolver ou arbitrar o debate moderno sobre elegibilidade. Pelo contrário, ele cita textualmente a participação de pessoas de gênero diverso no esporte como uma questão distinta em construção técnica e científica que não é objeto desta proposição. Entendi. No entanto, e aqui tem um ponto que me chamou a atenção, o texto do PL invoca uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, que é justamente sobre a participação de atletas trans. Sim, eles citam. Então, se o objetivo é separar os assuntos, por que trazer o STF e esse tema específico para dentro da justificativa do projeto? O PL utiliza essa decisão recente não para ditar a regra esportiva, mas para fixar um precedente processual mais amplo, que seria aplicável a todo o ordenamento jurídico desportivo. Qual foi o caso específico? O documento cita a reclamação 90-122, relatada pela ministra Carmen Lúcia em fevereiro de 2026. Em termos práticos, uma reclamação no STF é um instrumento jurídico direto usado para garantir que a autoridade das decisões da Corte Maior seja respeitada por instâncias inferiores. E o que aconteceu nessa ação? Nessa ação, a ministra afastou restrições prévias que tinham sido impostas a atletas trans. Mas o detalhe aqui é que o PL não cita o caso para criar uma regra universal sobre categorias esportivas. Ele cita para demonstrar a tese que foi firmada pela ministra. Que seria qual tese? De que qualquer restrição à participação esportiva hoje, para qualquer grupo que seja, exige uma fundamentação técnica e científica robusta e inquestionável. Faz sentido. Não se pode banir atletas com base em percepções morais ou suposições de natureza, como foi feito em 1941. E não pode haver retrocesso nos direitos humanos. O PL essencialmente diz que a ciência e os parâmetros médicos rigorosos é que devem ditar as regras modernas, não o preconceito normativo. Fica nítido que o documento usa o STF para sepultar de vez a era das proibições arbitrárias, mas sem tentar microgerenciar as regras científicas federação por federação. Exatamente isso. O que nos traz a engrenagem da lei. Então, o que tudo isso significa na prática? Se esse saneamento textual for aprovado no Congresso amanhã e o artigo de 1941 for formalmente riscado do sistema, o que muda na segunda-feira seguinte no mundo dos esportes? Os artigos 2 e 4 do PL detalham exatamente esse dia seguinte da revogação. O mecanismo de implementação começa com uma obrigação administrativa muito clara, logo no artigo 2. E qual é a obrigação? Ele estabelece um prazo improrrogável de 180 dias. Durante esse semestre, todas as federações esportivas, confederações e o próprio Ministério do Esporte deverão vasculhar absolutamente todos os seus estatutos, regulamentos e normas internas. Para fazer o que exatamente? Para extirpar qualquer menção, seja direta ou indireta, àquele decreto-lei antigo. É um verdadeiro mutirão obrigatório de desinfecção jurídica. Nenhuma entidade esportiva do país poderá manter resquícios desse texto operando nos seus regimentos. Isso resolve a parte burocrática. E o artigo 4º? O artigo 4º vai por um caminho bem diferente. Ele não cria punições ou multas, mas ele estabelece um pacote do que o PL chama de recomendações institucionais. Recomendações, tipo boas práticas. Exato. O texto delineia um mapa de boas práticas, orientando que o sistema esportivo adote protocolos baseados em ciência e em normativas internacionais rigorosas. Ele recomenda o fomento estruturado para a participação segura e ampla de mulheres e também de pessoas de gênero diverso. Tem algo sobre quem trabalha no esporte também? Tem, sim.
Ele aponta para a necessidade de capacitação contínua de árbitros, dirigentes e equipes médicas, focada em não discriminação, que deve ser acompanhada de campanhas públicas de educação. Mas se são só recomendações, qual é a garantia de que as federações vão seguir isso? A inclusão desse pacote de recomendações é muito estratégica. O legislador sabe que apenas apagar o texto não treina um árbitro do interior a lidar com situações de preconceito, nem obriga uma confederação a investir pesado na base feminina. Não muda a cultura da noite pro dia. A ação ignorar todas essas recomendações sistematicamente, ela vai ficar isolada e em evidente descompasso com as diretrizes do Estado brasileiro, o que fragiliza demais a posição dessa entidade, por exemplo, na hora de captar recursos públicos ou patrocínios federais. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? O material de hoje fornece uma oportunidade única da gente observar um contraste brutal entre o atraso do Código Legal e o avanço galopante da sociedade. É um contraste absurdo. Apenas para ilustrar o quão anacrônico, quão fora do tempo é a necessidade de estarmos em pleno 2026 revogando uma lei que dizia que o esporte incomoda a natureza feminina, basta olharmos para dados super recentes. Paris 2024. Paris 2024. Nos Jogos Olímpicos de Paris, pela primeira vez na história, as mulheres representaram a maioria absoluta da delegação brasileira. O que já é um feito histórico por si só. E mais do que apenas participar, elas protagonizaram os resultados, porque das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil naqueles Jogos, 13 foram vencidas por mulheres. 13 de 20? É impressionante. O abismo entre esse feito atlético incrível no pódio olímpico e as teias de aranha nos arquivos legislativos é simplesmente brutal. É estarrecedor. E o que esse contraste prova, e que é a tese central defendida na justificativa desse projeto de lei, é o custo crônico da omissão legislativa, sabe? O direito precisa acompanhar o que a sociedade já superou. O direito não pode ser uma âncora segurando a realidade social. Manter leis mortas ativas no papel, sob a desculpa de que ninguém mais aplica isso, é basicamente o Congresso terceirizando a sua própria responsabilidade de limpar a casa. E jogando o problema para frente. Exato. Ao não realizar o saneamento textual, o Poder Legislativo delega para juízes de primeira instância ou para dirigentes de federações o trabalho desgastante de decidir, caso a caso, se aquela regra velha ainda vale ou não. Isso consome dinheiro público, atrasa o esporte e perpetua um clima institucional condescendente com o preconceito. A eliminação do texto é o único caminho para ter coerência. Bom, o que a gente tira dessa nossa imersão profunda na máquina burocrática de Brasília é uma lição clara sobre manutenção institucional. Com certeza. PL 2036 de 2026 não vai alterar a altura da rede de vôlei ou a largura do gol no jogo do fim de semana, mas ele opera como uma equipe de materiais perigosos, entrando no sistema para remover um resíduo normativo tóxico altamente inflamável. Uma limpeza necessária. Ele garante que as regras do jogo do passado, que foram desenhadas por regimes autoritários para excluir ativamente as mulheres, não encontrem nenhuma brecha técnica para assombrar as atletas que estão construindo o futuro do esporte brasileiro agora. E eu diria que a exploração desse documento específico hoje planta uma semente de desconfiança muito saudável a respeito de toda a estrutura normativa que rege a nossa vida. Como assim? Vimos que uma regra flagrantemente inconstitucional e absurda de 1941, que desafia qualquer lógica científica ou social do século XXI, conseguiu sobreviver perfeitamente intacta nos bancos de dados do governo até hoje. Intacta. E ela sobreviveu não porque tinha apoio popular, mas apenas porque o Estado esqueceu de apagar as palavras da página de forma oficial. E isso nos obriga a levar uma reflexão para a vida. Qual? Quantas outras leis zumbis, carregadas com autoritarismo de épocas passadas, regulando comportamentos de formas igualmente preconceituosas ou excludentes, estão neste exato momento dormindo nas entranhas do nosso sistema legal? É uma excelente pergunta. Leis que parecem apenas pó e papel, mas que continuam carregadas e apontadas para a sociedade, aguardando pacientemente que agentes mal intencionados e o clima político certo apertem o gatilho. Um lembrete fascinante e bem preocupante de que a vigilância sobre os arquivos do passado é o que protege as liberdades do presente.
Bom, esse foi o nosso objetivo hoje ao dissecar a complexidade por trás de um projeto de lei que parecia apenas burocracia, mas que revela as falhas e os acertos na arquitetura da nossa sociedade. É sempre mais profundo do que parece. Sempre. Fica o convite para o pessoal que acompanha a gente continuar analisando nas entrelinhas das notícias e questionando as regras que moldam o nosso dia a dia. A exploração do conhecimento nunca para e nos vemos na nossa próxima análise. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!